Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho, é claro, nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo que conquistei na minha vida profissional. É com grande satisfação que eu divido esta bancada com Cláudio Bastos. Mas antes de eu passar a palavra a ele, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura e hoje estou trajando uma camisa de malha na cor verde, de mangas curtas. Boa noite, Cláudio, que prazer enorme dividir essa bancada com você. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Papo de Porto 013. Boa noite, Luiz. Primeiramente agradecer o convite, agradecer pela oportunidade de estar divulgando um evento que é tão importante para a comunidade portuária de Santos. E eu costumo dizer que portuário, quando encontra portuário, fica feliz, né? Porto é um ambiente mítico e até folclórico em algumas situações, então a gente sempre tem muita história para contar, para relembrar, né? Então, obrigado por esse convite. Legal, Cláudio. Eu virei ser ousado em fazer a audiodescrição do Cláudio. Vamos ver se eu acerto. Esqueci de passar a palavra para o Cláudio sobre a audiodescrição, mas, Cláudio, eu irei fazer sua audiodescrição aqui. O Cláudio é um homem caucasiano, cabelos curtos, barbas cerradas na cor preta, os cabelos também na cor preta, cores pretas, né? 1,85 m de altura e hoje estou trajando uma camisa social na cor preta com detalhezinho em branco de mangas longas. Acertei, Cláudio? Acertou. Interessante que essa questão da audiodescrição eu já incorporei também nos eventos que eu participo e é muito importante, né, Luiz? A gente está sempre fazendo, pensando na questão da inclusão, né? Verdade. Sem sombra de dúvidas, eu acho que a gente trabalha no porto, que é uma atividade diversa de cargas, de diversos segmentos e tem que ter a diversidade das pessoas, né? A gente tem que diversificar as pessoas. E nada mais justo do que a gente ter a inclusão, né? A inclusão de todos dentro do segmento portuário. Mas, Cláudio, hoje o nosso assunto aqui a gente vai trabalhar sobre o ESG, né? E a gente é um assunto que está muito em voga, né, no mundo, né? Sobre a questão da governança, sobre a questão do meio ambiente. O que seria a sigla ESG para quem nos acompanha, para que você explicasse para quem nos acompanha a sigla ESG e o que ela agrega dentro do nosso setor portuário? Perfeito. Eu vou tentar ser bem didático aqui, né? O ESG, Luiz, de maneira resumida e simplificada, é uma nova forma das empresas pensarem, né? Há quem diga que ele seja uma evolução do capitalismo. Ou seja, o ESG não tem nada de filantropia, não tem nada de defesa de bandeira ideológica, é uma nova maneira das empresas pensarem. E o que ele prega, né? A gente diz que é um acrônimo. O que é um acrônimo? É uma palavra formada por iniciais de outras palavras. Então, o E, traduzindo para o português, é ambiental, o S, social ou de responsabilidade social e o G de governança. Ou seja, é um conjunto de práticas nessas três searas, né, ambiental, social e de governança, que refletem uma nova forma de pensar. Que forma de pensar é essa? As empresas, antigamente, até uns anos atrás, pensavam demasiadamente e exclusivamente no lucro, né? A gente até brinca, lucro a qualquer custo, é a visão de acionista, de maximizar o valor para acionista, né?
E com o tempo essa visão foi sendo aprimorada, né? As empresas começaram a ver o mercado como um todo, que a gente precisa olhar para outros, os impactos que a gente causa também, ou seja, o resultado econômico é importante, sim é importante, o lucro continua sendo o principal objetivo a ser perseguido, obviamente, senão a empresa não sobrevive, mas ela precisa assumir alguns compromissos na questão ambiental, ela tem que ter responsabilidade social e tem que cumprir requisitos básicos de governança, né? A empresa tem que ter integridade, tem que ter um ambiente de negócio seguro para que os negócios sejam desenvolvidos. Então, basicamente é isso, é uma nova forma de pensar, é uma evolução, não é algo novo, tá? O ESG, na prática, ele é a evolução do conceito de sustentabilidade, que é um conceito que tem pelo menos 30, 40 anos. Para você ter uma ideia como não é algo novo, nossa Constituição Federal é de 1988. Costumo sempre falar isso, né? Ulisses de Guimarães foi um dos constituintes, ele já era um visionário à época, falando de 88, né? Tem na nossa Constituição Federal que as empresas precisam ter uma função social. Isso é um requisito constitucional, isso vem lá de trás. E agora a gente está vendo isso acontecer com o ESG, né? Então, como surgiu já essa nomenclatura nova, essa nova roupagem, vamos dizer assim, que é o ESG? Tem um relatório que a ONU fez, chama Who Cares Wins, né? Ganha quem se importa. Na verdade, foi uma grande provocação do Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU, com as empresas do mercado financeiro, né? No sentido de, o que vocês vão fazer para se preocupar com o desenvolvimento das futuras gerações. Isso foi publicado em 2004. Aí vamos parar em 2004 e vamos vir agora para 2020, que foi quando aconteceu a pandemia, na qual foi algo que ninguém esperava, as empresas se viram diante de uma nova, de um novo cenário, todo mundo que estava trabalhando nos escritórios teve que ser deslocado para trabalhar em casa, mudou, elas tiveram que rever a sua estratégia. Os óbitos gerados em função da pandemia causaram uma comoção social muito grande e isso impulsionou o conceito de ESG, ou seja, não é nada novo, só que sim, nos últimos anos, principalmente em decorrência da pandemia, ele foi bastante impulsionado. Tá? Então esse é um resumo do ESG, né? Do acrônimo. Exatamente. Né? E você falou da responsabilidade social do Ulisses Guimarães, que lançou na nossa Constituição Federal, né? E eu tenho que ter a minha responsabilidade social também com o pessoal do Sul, que eu acabei esquecendo. E eu queria colocar aqui um lembrete, né, para a ajuda do pessoal do Sul. Por gentileza, produção, você dá um enfoque aqui. Hoje a gente tem aqui a Andréa própria Arendi, né, da Winsta Brasil. Né? A Winsta Brasil está fazendo a arrecadação, né, e aqui tem uma chave de Pix para quem queira e possa interessar, né, para doar. A chave de Pix é apa8002@hotmail.com, sobre a responsabilidade da Andréa própria Arendi. Então todo o valor arrecadado vai para a compra de absorventes, fraldas geriátricas e demais artigos que possam completar e fortalecer os nossos irmãos lá do Sul. Tá? A campanha ainda continua, a gente está tendo aumento e elevação de nível do mar novamente e há uma tensão no ar lá no Sul. Então, que a gente fique no estado de alerta e que a gente continue ajudando os nossos irmãos lá do Sul do país. Tá dado o recado. Muito obrigado, produção. E continuemos. A gente falou do ESG, você contou, você fez uma timeline bonita, né? Você tratou até do Kofi Annan. Agora, trazendo dentro da sua timeline, para a gente continuar, né, ela, quando a gente fala do ESG, como que a gente está na autoridade portuária de Santos, com relação ao ESG, à governança, como que a gente está aí nesse sentido nos dias atuais? Excelente pergunta, Luiz. Eu cito o ano de 2023 como sendo um marco, né? Ou seja, o que é um marco? Antes de 2023 a gente tinha uma linha de atuação e a partir de 2023 a gente passou a ter uma outra. O que acontecia nos 5 anos anteriores a 2023? Vamos supor, 18 a 23. A gente trabalhou muito intramuros, né? Muito olhando para melhoria tanto da nossa governança, quanto da nossa parte ambiental, quanto do S, do social, que é o mais caçula, vamos dizer assim, é o que está mais incipiente lá. Então, para citar alguns marcos importantes, né, nesse período de 18 a 23, eu estou superintendente de governança, riscos e compliance, é interessante, então vou puxar a sardinha um pouco mais para o G. A gente estruturou todo o nosso sistema de governança a partir de 2018, muito em decorrência também da lei das estatais, que criou a governança mínima para as empresas estatais, né, e ela passou a ser obrigatória nesse período. Então,
a gente conseguiu se adequar basicamente a essa lei e a gente tem como comprovar, isso tem alguns indicadores do próprio governo, o IGCEST, né, que hoje se você compara os últimos 2 ciclos do IGCEST, você vê que a autoridade portuária está na prateleira de cima, com um desempenho comparado a bancos, a outras empresas estatais de capital aberto, como por exemplo Petrobras, né? Então assim, a gente se orgulha muito dessa evolução. O que é governança? Governança é um conjunto de regras, de práticas que regem o funcionamento de uma organização. Aí entra a questão da integridade muito forte, né? E nesse período de 18 a 23, a gente se estruturou bastante. Hoje, por exemplo, a gente tem um sistema de integridade que é formado por 5 agentes: corregedoria, ouvidoria, auditoria interna, a nossa área que é GRC, Governança, Riscos e Compliance, e uma comissão de ética. Cada uma tem um papel muito bem definido. A gente reforçou também os nossos conselhos, né? O Conselho de Administração hoje ele tem 2 braços de assessoramento que fazem trabalhos técnicos do Conselho. Um deles é o COAUD, que é o Comitê de Auditoria, que olha muito as demonstrações financeiras. A gente acompanhou recentemente alguns casos de fraudes, de empresas, inclusive privadas, que fraudaram suas demonstrações financeiras. Então, hoje a gente tem um comitê que olha exclusivamente para isso, qualidade das demonstrações financeiras. Tudo isso é melhoria de governança. E tem um outro que é o COPESUR, né, a sigla, que está muito olhando para a questão da elegibilidade, da remuneração dos administradores. Ou seja, todo mundo que entra, que tem uma indicação para assumir um cargo, né, principalmente administrador, né, que é diretor e conselheiro de administração, tem que passar por o crivo desse comitê. Então, foram estruturas que a gente foi criando para robustecer, vamos dizer assim, a nossa governança. Tudo isso de 18 para cá. No E do ambiental, para não ficar só no G, né, que é a nossa parte, consigo falar em linhas gerais também, a gente evoluiu bastante, para você ter uma ideia. Até 2017, a gente não tinha uma licença de operação do porto. A gente operava sem ter uma licença ambiental de operação. Tiramos a primeira versão dessa licença em 2017. Um horizonte de 5 anos, foi até 2022. 2022 a gente renovou com um período de mais 10 anos. Hoje nós temos um relatório de sustentabilidade nos padrões internacionais, GRI. Hoje a gente é signatário do Pacto Global da ONU, né? Então a gente conseguiu avançar bastante. O S, eu falei que é o caçula, é o que eu enxergo que ainda tem ações difusas, vamos dizer assim. Eu cito inclusive a questão da diversidade. Nós temos um comitê instituído de diversidade interno lá, que atua desde 2021. E a gente está discutindo a questão da governança. Como empoderar mais, né, esse órgão, porque não é só ter pessoas pensando na causa, essas pessoas têm que ter autonomia de gestão, enfim, de propor projetos. Então a gente está discutindo essa questão. O S é o que precisa expandir mais, né? No E e no G, que é o ambiental e a governança, a gente já tem um nível bom. E aí eu citei 2023 como sendo o marco. Por quê? Porque a partir de 2023 a gente pensou o seguinte, agora a gente tem que começar a olhar para fora. Já arrumamos a casa, fizemos nosso dever de casa, até porque, né, Luiz, para a gente colocar na mesa alguns terminais do porte da Santos Brasil, por exemplo, empresa que tem a régua lá em cima, né? Uma Deep World, por exemplo, que também é uma empresa internacional, né, tem a hold fora do Brasil, a gente precisava dar o exemplo, a gente precisava ter o mesmo nível ali de diálogo, então foi necessário esse período para a gente arrumar a casa. E a partir de 23, a gente começou a fomentar a assinatura do Manifesto ESG, que é um acordo de compromissos, né, sob a liderança da autoridade portuária, que atualmente a gente conta com 29 signatários, para discutir projetos, né? A gente começou fazendo um grande inventário, vamos olhar para dentro. Né? Esse manifesto, só permitindo o recorte, Sandro, esse manifesto ele começou com a prefeitura e começou com 22 empresas, não é isso? Ele começou, na verdade, sempre foi sob a nossa liderança, começou com 22. Parceria com... Perdão, me expressei errado. A autoridade portuária levou essa demanda também para dentro da prefeitura e começaram com 22 empresas, não é isso? Começou com 22 agentes, as prefeituras municipais foram 4 que fizeram adesão nesse momento, isso foi em agosto de 2023, né? Foi no evento que a gente fez, que é a jornada ESG, a gente fez a assinatura. Então, tinham 4 prefeituras municipais, Santos, Guarujá, Cubatão e São Vicente, que são as 4 que estão dentro da poligonal do Porto. Vários terminais arrendados, a Associação Comercial de Santos, a Ábitra, né, que são associações representativas de terminais, também fizeram parte. Hoje expandiu, são 29. Hoje, por exemplo, a gente tem TUPS,
A DPW é um exemplo de um TUP, que é um terminal privado. Você conhece bem, né, Luiz, a diferença do terminal arrendado para o TUP? O arrendado, até porque ele precisa contratar, por força da lei dos portos, ele precisa contratar a mão de obra do ógmo, e o TUP não tem essa obrigação. Então, juridicamente, são dois modelos diferentes, e a gente não tem muita ingerência sobre o TUP, porque ele tem um contrato direto com a ANTAC, que é a agência reguladora, um contrato de adesão. Mas olha o que aconteceu, que interessante, os TUPs começaram a bater na nossa porta, falando, olha, eu posso fazer parte do Manifesto ESG também? Não seria algo obrigatório, mas sim foi espontâneo. E como o ESG prega inclusão, né, a gente não poderia ser exclusivo, obviamente a gente recebeu. Temos a DPW hoje, alguns em processo de adesão também, que são TUPs, né? Agora, por que o S ele se torna um caçula, sendo que o S, o social, que envolve pessoas, é que toca tanto as demandas ambientais e governamentais, de governança? Por que isso? Assim, pois uma curiosidade minha. O S ele é muito amplo, né? Vamos separar aqui. Social interno é você olhar muito para os seus empregados, para terceiros, respeito a questões trabalhistas. Isso aí eu acho que por força de lei sempre aconteceu. Né? Quando a gente olha para o social interno, a gente tem políticas, por exemplo, de melhoria, programas de melhoria da qualidade de vida de empregados. O social interno, acho que ele já vem acontecendo dentro das empresas há bastante tempo. O social externo, ele tem algumas áreas, algumas plataformas de ação que eu acho que ainda tem um pouco de discussão ideológica, como a diversidade. Diversidade e inclusão ainda tem um pouco. Por exemplo, tem empresas que fazem processos seletivos com vagas exclusivas para o público trans. Entendeu? Isso ainda é um tabu, tá, Luiz? A ser contornado. Nem todo mundo pensa, algumas pessoas levam para o lado ideológico. Então, assim, eu acho que ainda é um pouco carregado dessa questão ideológica que acabou atrasando. Mas hoje eu entendo que as empresas abriram os olhos, vamos dizer assim, e está todo mundo convergindo para o mesmo ponto, entendeu? Então, eu acho que por isso o S ele atrasou, entre aspas, um pouquinho mais, né? Trazendo em exemplos internacionais, Sandro, Cláudio. Sandro é o que estava me fazendo contato aqui, perdão. Cláudio, trazendo para exemplos internacionais, o que você tem aí de exemplos internacionais que balizaram algumas diretrizes para a autoridade portuária? Você tem alguma coisa nesse sentido? Excelente, temos sim, né? Dentro das plataformas de ação do ESG, está muito em pauta a questão de mudanças climáticas, de necessidade de descarbonização, até porque a gente tem que olhar para dentro do nosso setor. E dentro da nossa cadeia logística, o elo mais forte são os transportadores, né, marítimos, são os grandes armadores, os donos da carga, né, o dono do navio. Então, o que acontece? Olha esse dado interessante, Luiz, 3% das emissões globais de gases de efeito estufa vem de navios. Né? Então, diante desse dado, eles começaram, os grandes armadores, a serem provocados pela sociedade como um todo. O que você vai fazer para resolver esse problema? Né? Como você vai sanear essas suas emissões? E aí eles foram obrigados, e espontaneamente também, claro, a assumir compromissos. Então tem uma agenda com a IMO até 2050 para zerar as emissões líquidas. Né? Aí tem metas intermediárias para 2040, 2030. Então, assim, como eles são o elo mais forte da cadeia, isso foi movimentando terminais, portos, todos os agentes menores, vamos dizer assim. Então, eu entendo que o exemplo internacional é esse. Na Europa, por exemplo, eu estive recentemente em Valência, inclusive eu estou fazendo um mestrado lá pela Fundação Valência Porte, e a Universidade Politécnica de Valência, e lá eles têm uma agenda com metas agressivas já para 2030. Olha só, 100% dos berços tem que ter ponto de eletrificação, que é o OPS, que a gente chama, né, Onshore Power Supply. Você sabe que é o OPS, né? O navio, quando ele está atracado, ele continua com o motor auxiliar funcionando, queimando óleo diesel e jogando CO2. Alguns portos já têm esses pontos de Onshore Power Supply, que basicamente é você plugar um navio numa tomada. A meta na Europa, tá, é 100% dos berços já estarem preparados com essa infraestrutura para 2030. Nós estamos falando de coisa de 6 anos, daqui a 6 anos. Então, assim, o exemplo internacional é muito forte, tá? A agenda deles está muito agressiva em relação a metas, e aí a gente tem que, aí a opinião particular minha, tá?
O porto que não estiver falando essa língua, que não tiver alinhado esses objetivos, vai estar fora do comércio marítimo internacional, que a gente chama de corredor verde, né? Porto que não estiver falando essa língua no futuro vai ter problemas. Começar a perder carga, começar a perder competitividade. Quando a gente fala desse corredor verde, e aí, Santos, como é que nós estamos? Eu sei que Suape já tem essa propensão, Itapuã fez aquisição de equipamentos elétricos, a própria Santos Brasil fez aquisição de equipamentos elétricos, está mudando a sua matriz energética, mas vamos falar do porto público, né? A gente está falando, citei alguns um arredatário aqui, mas dentro do nosso porto público tem alguma projeção aí dentro da onde a autoridade é a liderança sobre propensão de energia elétrica Sim, a gente tem algumas coisas... Alguns projetos, né, com certeza. A gente tem algumas coisas acontecendo, tá? Eu posso até falar em primeira mão aqui. Tem um projeto que está no forno, tá? Coisa de, no máximo, 30 dias, a gente vai estar fazendo um lançamento, que é a eletrificação de 100% da frota de rebocadores do porto. Serviço de rebocagem é feito por 4, 5 empresas no Porto Santos, eles são representados por um sindicato. E a nossa equipe lá, principalmente meio ambiente... tem discutido essa questão. A ideia é usar o excedente de Itatinga para fazer a eletrificação desses rebocadores. Isso vai acontecer agora. Estou falando de 30 a 60 dias, você vai estar ouvindo falar alguma coisa do tipo. Nós temos um projeto também de repotencialização da usina de Itatinga. Esse ainda está mais numa fase de estudo de viabilidade. É um projeto maior. Qual que é a ideia? Você usar a energia elétrica de Itatinga como eletrolisador, né, para a produção de hidrogênio verde. Quando fazer uma grande planta de hidrogênio verde você sabe como ele é produzido, do ponto de vista ambientalmente correto. Basicamente é a quebra da molécula de água. E esse processo consome uma energia muito grande. A ideia é usar, olha só o conceito do projeto, usar a energia de Itatinga como eletrolisador para alimentar esse eletrolisador e o nosso sistema de água de reuso como insumo, né? E a gente tem um projeto conceitual, a gente está discutindo viabilidade, já vai vir algum chamamento público nesse sentido também. Então, sim, a gente está olhando muito para esse ponto. Eu defendo internamente lá que a gente precisa estudar a demanda também, né? Quando a gente fala de onshore power supply, a gente pega um navio de cruzeiros, a demanda é absurda. É 80 megawatts que a gente está falando. Itatinga produz 15. A gente precisaria de mais de 5 usinas de Itatinga simultaneamente funcionando para alimentar um navio de cruzeiro. Você pegou o extremo. Peguei o extremo, navio de cruzeiro são verdadeiras cidades. Mas só para a gente entender o tamanho do problema. Não é só você ter a infraestrutura de OPS, você tem que ter também oferta para essa energia, que é uma energia. E como você observou, os terminais já estão fazendo o retrofit dos seus equipamentos, né, convertendo o equipamento que é a combustão, convertendo para um equipamento elétrico, ou já estão adquirindo de forma eletrificada. Então, assim, isso vai somando na demanda e a gente precisa ter isso quantitativamente para a gente instruir um plano diretor energético para o porto. E de onde vem essa energia, né? É o que você falou, tem que se vir de fontes limpas, né? É falar de fotovoltaica. A gente tem ideia de colocar placas fotovoltaicas nos telhados de armazém do porto. Tem a possibilidade de eólica, a própria usina de Itatinga também é uma energia limpa, né, a hidrelétrica. Então, assim, são muitas possibilidades, os terminais estão bastante à frente, né, nessa questão aí de eletrificação de equipamento, mas a gente precisa pensar 20, 30 anos na frente, né? Quando a gente está falando de projetos, e aí eu vou ser mais ousado em falar de um projeto que eu achei hiper interessante, né, que tem um desafio e eu gostaria de produção. Por gentileza, eu queria explorar um pouco mais aqui do Cláudio a questão do desafio, né, do ESG Challenge e como que surgiu essa demanda aí com vocês aí, como é que nasceu isso, da onde que veio essa necessidade de recrutar talentos novos, né? E principalmente o que eu quero saber, porque é muito difícil isso no Brasil, tá, Cláudio? Como que vai fazer para reter esses talentos aqui? Tá? Isso é um desafio brasileiro, tá? Um desafio cambial, porque a gente tem um câmbio de outros países que são com valores além da nossa moeda, mas quais os incentivos para após o challenge? São duas perguntas em uma, né? Excelente. Primeiro você vai falar do challenge, depois como que a gente vai fazer para reter esses talentos, caso eles logrem êxito e sejam vencedores. Legal, primeiro para falar que o challenge
Ele é um evento que está ocorrendo agora, a primeira edição dele, ou seja, inédito. E a gente vê ele como uma ferramenta. Ele está dentro do pacote do manifesto lá, é um evento que surgiu nas reuniões do manifesto. E ele tem alguns objetivos específicos. A gente tem uma estratégia por trás e a gente vai lançando algumas ferramentas dentro da linha do tempo para atingir esses objetivos. Então, o challenge, o que ele é? A gente tem uma série de problemas na seara ambiental, social e de governança do Porto de Santos. A gente listou esses problemas na reunião, junto com esses 29 signatários, e a gente queria, de certa forma, conectar isso aí com a comunidade tecnológica, a comunidade de estudantes. Por que é importante? Para estimular, inclusive o estudante, né? A gente até comenta que o estudante às vezes se forma, ele tem que subir a serra para arrumar trabalho. E a gente quer que esse estudante seja retido aqui, como você falou, no Porto Santos. Então, isso é uma das maneiras. O que vai ser? Em linhas gerais, ele é um hackathon, né? Só que ele tem a temática do SG. A gente listou 3 desafios nessas reuniões do manifesto, um para cada eixo. Posso até puxar a colinha aqui e ler para vocês os desafios exatamente, né? Para não falar de improviso. E a gente está abrindo isso para grupos, estudantes, jovens empreendedores, desenvolvedores, se organizarem em grupos de 3 a 5 pessoas, e aí eles vão tentar solucionar esses problemas. Vai ter um período de imersão, que vai ocorrer dentro do Parque Tecnológico de Santos. Eles vão ficar algumas horas lá, vão varar a madrugada de sábado para domingo, né? O evento vai ser 29h30. E no domingo à tarde vai ter a apresentação que a gente chama de Pitch de Inovação, que é a apresentação dos projetos. Vai ter uma banca julgadora e vai escolher o melhor projeto. O melhor projeto vai ter uma premiação, né? A questão da premiação também é uma inovação que o Challenge está trazendo. Via de regra, os hackathons, o que eles fazem? Eles oferecem prêmio em dinheiro, uma parcela única, alguns até valores altos, 60, 70 mil reais. Só que o que a gente começou a observar? Essa modalidade de premiação gerava alguns efeitos colaterais, né, que a gente chama de profissionais de hackathon. Eu sou bom de apresentação, você é um bom desenvolvedor, a gente monta um grupo aqui, vamos participar do challenge lá em Santos da Autoridade Portuária. A gente vai e ganha 60 mil reais, a gente embolsa. Semana que vem vai ter um hackathon em São Paulo, a gente vai lá e ganha. Por quê? Porque a gente virou profissional disso aí. E aí, as soluções em si, não é dado continuidade. Porque nos 2 dias de evento você não consegue, dificilmente você consegue fazer alguma coisa definitiva. Você faz o que a gente chama de MVP, né? Um projeto conceitual. Então, o que a gente pensou? Precisamos pensar no mecanismo, não para afastar os profissionais de hackathon, que a gente quer incluir todo mundo, mas um mecanismo para garantir que seja dado continuidade, né? E que o valor da premiação seja investido na solução. Então, a gente fez um negócio inovador. O grupo ganhador vai ter um período de incubação de 12 meses no Parque Tecnológico, com incentivo financeiro, posso até falar o valor, 36 mil reais, que vão ser pagos nesses 12 meses. Para quê? Para investir na solução. Entendeu? E o apoio do Sebrae para fazer toda a parte administrativa, abertura de empresa. O grupo ganhador vai constituir uma nova startup. Olha que legal. E vai ter o apoio administrativo, a mentoria do Sebrae Santos. Então, assim, são várias partes. E ainda tem o Senep, porque essa bolsa de 36 mil reais, quem vai gerir é o Senep. O recurso sai do caixa da Autoridade Portuária, mas quem vai fazer a gestão no dia a dia ali é a Fundação Senep. Vai ter um orientador de inovação específico, né? Então, assim, são 4 partes envolvidas nessa premiação. E a ideia é que a gente chegue no final desses 12 meses com uma solução que seja aplicável, né, tanto à autoridade portuária quanto a terminais. A gente, por estar fazendo esse aporte financeiro, a gente colocou um requisito que a gente tem que ter o direito de uso, né? Nada mais justo, né? A gente está fazendo esse investimento. Mas, assim, olha que legal, esse grupo vai poder comercializar. Essa solução é deles, a propriedade intelectual é deles, né? Então, assim, você está estimulando o empreendedorismo, você está endereçando questões, problemas reais do Porto de Santos, você está fomentando aqui que o jovem da Baixada Santista continue na Baixada Santista como empreendedor, entendeu? Então, assim, tem uma série de objetivos que essa ferramenta está trazendo aí. Então, eles vão poder criar uma solução em escalas. Né? Exatamente. Larga escala, e aí comercializar, mas a autoridade portuária que vai deter a patente, é isso? Não, a patente é do grupo. É do grupo. A gente está pedindo o direito de uso. Só o direito de uso. Eu quero utilizar, entendeu? E aí a patente é desse grupo. Então, assim, é empreendedorismo na veia esse evento. Incentiva a inovação, empreendedorismo na veia. Quando a gente fala de componentes, quantos componentes que podem participar por grupo? Vamos lá, os requisitos. Tem que ser maior de idade, maior de 18 anos. Por quê? Porque o hackathon é aquele negócio. Ele fica no período da madrugada, somente do sábado para domingo. E aí a gente, né, inclusive juridicamente para estar respaldado, a gente colocou esse requisito.
tem que ter pelo menos um membro que seja universitário. Né? Então, não necessariamente todos os membros têm que ser universitários. Um tem que ser universitário e de instituição da Baixada Santista. Porque é muito comum nesses hackathons ter pessoas de outros estados virem competir. É aceitável isso? Ok, mas tem que ter pelo menos um de Universidade da Baixada Santista. Tudo claro, para fomentar localmente, regionalmente, entendeu? Atividade portuária. Então, basicamente é esse. E olha que interessante, tem vários critérios, né, que vão ser avaliados por essa banca. A premiação vai ser no domingo. A gente colocou um critério de diversidade. Né? Então, o grupo que conseguir agregar mulheres, negros e pessoas com deficiência, ele vai ganhar um plus ali, vai ganhar um a mais no critério da diversidade. Então, para estimular exatamente isso. Então, já no início, já constrói-se a base com diversidade. Exatamente. Quanto aos padrinhos, né, eu percebi que para todo hackathon você tem que ter o coordenador, o tutor, né, os tutores. Quantos tutores hoje compõem o ESG Challenge? Legal. Essas equipes, elas vão entrar, como eu falei, no ambiente de imersão lá, e a gente está montando um cronograma de mentorias. São profissionais, especialistas do Porto de Santos que voluntariamente se colocaram. Posso citar até alguns aqui, né? O Fábio Tatsubola, da Prefeitura, que é um especialista em ODS. Ele vai ter uma fala ali para os grupos, para as equipes, sobre ODS. Temos especialistas também na área ambiental, social. Ao todo são 15 mentores, tá? Então esses grupos eles vão ter um assessoramento, eles vão estar ali desenvolvendo a solução. E surgiu uma dúvida, eu quero conversar com alguém que tenha mais experiência. Sempre vai ter um mentor lá para dar esse suporte. Legal. São 15 ao todo. São 15 ao todo. Data de inscrição, que é o mais importante aqui para quem nos acompanha, para a gente informar, todo mundo ficar ligado aí na data de inscrição, data de início e data de encerramento. Por favor, Cláudio. Perfeito. As inscrições começaram segunda-feira dessa semana, no dia 17, vão até segunda-feira da semana que vem, no dia 24. O que é interessante falar, Luiz? Essas inscrições, de certa forma, elas são limitadas. São 8 grupos, é o limite máximo. E a gente vai respeitar a ordem de inscrição. Então, quem for mais ágil, se inscrever, tem chance de participar. Se a gente tiver um 9º, um 10º grupo, a gente, infelizmente, não vai conseguir fazer a inscrição, porque a gente tem um limite, né? Não dá para inscrever 30 grupos, porque a gente tem restrição de horário, tudo. Então, a gente fixou em 8. Claro, a menos que um dos grupos seja desclassificado por algum motivo específico, a gente vai repescar ali o 9º, o 10º, mas são 8 grupos, tá? E quem chegar primeiro vai ter a prioridade, seja a ordem de inscrição. Então, se antecipem, as inscrições já começaram na segunda-feira e vão até a segunda-feira da semana que vem. Legal. Os filtros, eles são feitos por grupos, né? Não por pessoas. Quando a pessoa vai lá e se inscreve. Não, é o grupo que vai lá. Exatamente. O grupo que vai lá e se inscreve. E aí faz todo aquele filtro de pessoas negras, PCDs, aí é todo o filtro característico do... Bem interessante isso que você perguntou. O formulário, quem preenche é o coordenador, cada equipe tem o seu coordenador, mas ela vai colocar o nome de todos os membros. Inclusive, com relação a esses requisitos. O universitário, você tem que subir um documento lá demonstrando que uma das pessoas tem um vínculo com uma instituição de ensino. Se houver uma autodeclaração lá de negro, por exemplo, você tem que colocar que aquele ali está inscrito como negro, como mulher, né? Como pessoa com deficiência. Por exemplo, pessoa com deficiência você comprova por laudo médico. É um requisito do nosso regulamento. A gente, para prevenir, inclusive, fraudes, a gente sabe que tem várias tentativas aí em concurso, né, de pessoas que se autodeclaram negros e na prática não são. A gente tem uma comissão de heteroidentificação, entendeu? Que vai fazer esse cara crachar, entendeu? O Luiz se inscreveu como negro. O Luiz é negro mesmo? Não, o Luiz não é negro. Então, aí não contabilizaria. Então, a gente vai ter uma comissão de especialistas de diversidade, inclusive membros do nosso Comitê de Diversidade da Autoridade Portuária e do Comitê de Diversidade de Terminais, para compor essa banca de heteroidentificação, para olhar especificamente para o critério da diversidade. Legal. Puta, que caminho. Eu estou percebendo que as ações da Autoridade Portuária têm voltado a sempre trazer inovações, independente de onde sejam, né? Eu lembro do IDA, né, do Índice de Desenvolvimento Sustentável, teve uma premiação. Sim. Eu acho que foi no Inova Portos ou no Integra Portos. Foi no Prêmio Antac, né? Teve o Prêmio Antac, mas teve um Inova Portos que
tiveram vários projetos aí que são voltados para os portos. Isso. Né? Eu acho que foi o Integra Portos. O Integra Portos é que tiveram vários projetos. Agora, sendo mais ousado contigo, Cláudio, a gente já falou do Integra, eu já falei do Integra, do Inova, falamos agora do SG Challenger. Dá um spoiler assim, do que tem para o futuro aí a autoridade portuária, vai? Então, tem vários projetos, né, como eu falei. Para esse ano de 2024, além do Challenge que vai ocorrer em junho, a gente vai fazer a primeira edição do Prêmio SG da Autoridade Portuária. O que é o prêmio? Você é um terminal, tem um projeto de sucesso dentro do SG, você quer cadastrar para concorrer ao prêmio. Vai ter um período de inscrição bem parecido, só que está focado mais no público de terminais. E aí a gente vai ter uma banca, também um pouco parecido com o Challenge, para definir quem são as premiações. Isso vai ocorrer em novembro, a primeira edição do prêmio. Para 2025, a gente quer lançar um selo ESG da Autoridade Portuária. Selo e prêmio, qual que é a diferença? O prêmio ele é mais simples, ele vai olhar para o projeto, escopo mais reduzido. O selo ele vai entrar a fundo no sistema ESG das empresas. O que você está fazendo com relação à diversidade? Me demonstra. Vai ter uma espécie de auditoria, entendeu? É como se fosse uma ISO ESG, entendeu? Vai checar todos os requisitos ambientais, sociais de governança e no final, se você tiver uma nota de corte, uma pontuação mínima, o terminal está certificado no selo ESG da Autoridade Portuária. É algo que a gente está construindo, é um trabalho acadêmico, na verdade, a definição desses requisitos, por isso que a gente deixou para 2025. O Challenge e o Prêmio já são duas coisas que vão acontecer em 2024, entendeu? E para 2025 também a gente quer construir uma agenda única, e aí é o seguinte, ESG você não faz sozinho, Luiz. Não adianta o terminal A está pensando, o terminal B está pensando, a autoridade portuária está numa outra linha. A gente precisa de uma agenda única para casar até com esse horizonte que eu falei, a agenda IMO, né, até 2050. A gente precisa ter ações também pactuadas. Por exemplo, eu citei bastante a questão do onshore power supply, que é a eletrificação. Isso é uma solução que demanda integração. Você não faz onshore power supply só com terminal. Entendeu? Por quê? Porque ele vai esbarrar na questão da oferta de energia. Então, se não tiver autoridade portuária, se não tiver o poder público junto, não vai. Então, o ESG, ele demanda essa integração, essa união de poder público com a iniciativa privada para as coisas acontecerem, porque são projetos muito complexos. Então, a gente tem sim uma estratégia, tem uma cronologia do que a gente vai lançando em termos de ferramenta. Essa agenda aí é um trabalho que vai ser pioneiro no Brasil também, visão integrada. Imagina a gente ter um plano de descarbonização que seja do Porto de Santos. Cada terminal tem o seu, a autoridade portuária tem o nosso, porque cada um está olhando para as suas emissões. Né? A gente faz um inventário das nossas emissões, os terminais também fazem. Agora a gente vai começar a olhar para o todo. É olhar de comunidade portuária, é coletiva a coisa, entendeu? Inclusive, e montar uma agenda única. Inclusive a ANTAC tem um termo de cooperação sobre descarbonização, acho que lançaram agora um estudo sobre descarbonização. A ANTAC tem um estudo que pode ser basilar até para as autoridades portuárias também, né? E aqui eu tive a curiosidade de anotar aqui uma situação que também é interessante. Você falou de selos, né? E aqui eu fui buscar um levantamento do IBGE e eu fui na página do Pacto Global. Né, revelou que 59% das empresas que investem, e aí falando do S, em responsabilidade social, tem como principal objetivo a melhoria da reputação institucional, enquanto 54% justificaram os investimentos como uma busca de conformidade com o Código de Boas Práticas Ambientais. Como que a gente está? Buscam um selo ou buscam só cumprir tabela? Como é que a gente está aí nessa questão aí? Eu falo da autoridade portuária. Tá. Então, eu entendo que o ESG é muito mais do que cumprir a legislação. Né? E boa parte das ações do ESG elas têm que ser espontâneas. Então, não entendo que tem nada de cumprimento de tabela, não, até porque as ações são, inclusive, inovadoras. E é uma condição do mercado, como eu falei. O ESG, para falar em linhas gerais, ou você pratica e está dentro do mercado no futuro, hoje ele ainda é uma vantagem competitiva, ou seja, quem tem se destaca. No futuro vai ser uma condição de sobrevivência. Quem não estiver falando isso, simplesmente vai estar fora do mercado. Né? Como eu falei, é uma evolução do capitalismo. As empresas precisam tomar essa decisão. Eu quero evoluir para essa nova forma ou vou continuar pensando da mesma maneira? É uma decisão, né? Que envolve, enfim, liderança. A gente sabe que tem um custo envolvido também. Não é uma decisão simples.
Mas eu defendo que isso no futuro vai ser mandatório. Você fala de custos, quanto mais ou menos demanda um investimento dessa envergadura que vocês estão fazendo? É complicado, depende muito do porte da empresa, né? Eu falei de custo, mas é aquele negócio. Ele não é o principal fator. Você consegue fazer ESG só com a vontade de fazer. Reestruturando o teu processo, mexendo uma coisa ou outra, entendeu? Quando você for ter que investir numa infraestrutura, realmente aí você vai ter um custo associado. Mas o ESG não necessariamente ele vai trazer esse custo, e esse custo é demasiado. Mas sim, quando você estiver falando em adequação, você vai pensar em obras de infraestrutura. Por exemplo, está muito em pauta a questão do risco climático, né? A gente viu o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, essa infeliz tragédia. E como você combate o risco climático? É com obra de infraestrutura, é com obra de proteção. Eu até cito, né? Às vezes está um pouco distante da nossa realidade, mas no Japão eles têm uma obra lá de resiliência climática que eles chamam de catedral. É uma piscina subterrânea que tem 30 metros de profundidade, que aquilo ali basicamente é para comportar as águas ou de inundações ou de tsunamis. Eles sofrem bastante lá. Então, assim, eles estão pensando muito à frente. Qual que é o custo disso aí? O custo realmente é muito grande. Mas eu preciso ter esse tipo de obra? Será que eu não consigo ter resiliência climática com menos recursos? Consigo. Então, assim, é questão de exercitar a criatividade também, principalmente quando a gente fala pequeno. Pequeno não pode fazer grandes investimentos, mas ele consegue ser ESG com a força de vontade, entendeu? Então, não é uma barreira de entrada muito grande. O pequeno pode não conseguir fazer grandes investimentos, né, Cláudio? Mas pode ter grandes atitudes. Já melhora o meio ambiente pra caramba, né? Quando a gente fala de meio ambiente, geralmente no E a gente percebe mais ações concretas, né? Quando a gente fala do S, a gente fala de atitude. São questões mais abstratas e mais difíceis de trabalhar, porque envolvem outros tipos de governança, principalmente governança política, né, do país, né, do Estado, né, que envolve essa questão do social. Mas aqui, voltando à nossa bola, você falou da eletrificação, a gente tem que estar preparado com infraestrutura, mas como que você encara, você falou dos navios de cruzeiro, mas como você encara o mercado da navegação? Ele está preparado? Porque vai demandar um tempo para substituição de todos os navios ou eles caminharem para essa adesão da eletrificação. A gente está com uma quantidade específica que vai ser contemplada pela energia, pela eletrificação? Se enxerga na navegação com os navios? Eu defendo que a gente tem que fazer um estudo, né? Primeiro, para conhecer o perfil da frota atual dos navios que vêm ao Porto de Santos, que tem escala no Porto de Santos, e olhar para frente. Essa frota ela vai mudando o perfil conforme os anos. Os armadores estão se adequando, como eu falei, eles têm metas agressivas até 2050, e a gente precisa aí compatibilizar a nossa agenda, o nosso cronograma com o cronograma deles, né? Agora não dá para esperar chegar lá em 2050 e ver o que vai fazer, né? Porque lá o problema vai estar instalado. Você sempre tem que pensar 20, 30 anos atrás, entendeu? Então o momento é agora da gente discutir a questão da oferta, como eu falei, é uma oferta que a gente não tem ideia, a gente não consegue quantificar hoje, a gente precisa estudar, ter um plano diretor energético e aí discutir a questão da geração, como gerar essa energia que a gente precisa para atender essa demanda, com fontes limpas, como eu falei, hidrelétrica, fotovoltaica, eólica, e aí a gente montar um grande projetão, vamos dizer assim, até 2050, envolvendo a autoridade portuária, prefeituras municipais, terminais e, obviamente, os armadores, que eles, inclusive, estão puxando a corda, né? Quando eu falei das empresas, estão contempladas algumas empresas que ficam ao início do canal, vamos colocar o início do canal lá de Piaçaguera, no caso Cozipa, VLI, né, que é a antiga Ultrafértil. Como estão essas empresas? Que elas também são empresas portuárias, elas aderiram a esse manifesto? Como que está essa questão? Uma pergunta curiosa minha. Perfeito. Não, a gente tem uma delas, eu não vou citar o nome, porque ainda não formalizou, mas está em processo de adesão. É nessa região aí de Cubatão, uma empresa grande também de fertilizante. E está em processo de adesão, ou seja, como eu falei, quando a gente recebe um pedido do TUP, a gente fica muito lisonjeado, porque para eles eles não têm um vínculo com a autoridade portuária.
Então, assim, se estão batendo na nossa porta, é sinal que o mercado está vendo como sendo um trabalho sério, né? Então, além da DPW, que está ali na margem esquerda também, temos uma mobilização das empresas de Cubatão no sentido de adesão. A Prefeitura de Cubatão também já é signatária, né? E talvez esteja fazendo algum trabalho ali de conscientização com eles. Mas, como eu falei, a ideia é ter todos, né, dentro desse manifesto, porque o ESG você tem que fazer com todos. Você não faz com 50%, com 60%. Tem que estar todo mundo dentro, discutindo e com o mesmo objetivo, né? Quando eu falei das empresas, você sempre faz essa diferenciação de TUP e terminal arrendado, mas todo mundo utiliza a mesma infraestrutura do porto, que é para atracação. E, quiçá, né, dentro da poligonal, utilizar também a mesma infraestrutura terrestre. Né? Sim, então, se a gente está mesmo dentro do mesmo ecossistema, que é o Complexo Portuário de Santos, a gente tem que se inclinar para o mesmo pensamento que está a autoridade portuária, né, Cláudio? Agora, uma curiosidade também minha, dentro do tempo do seu lastro profissional, qual foi o maior desafio que você teve até agora dentro da autoridade portuária de Santos? Olha, alguns desafios, né? Não, que você pode, diga-se de passagem, não lhe cortando, Cláudio, que você possa revelar, que você possa trazer à baila aqui, porque aqui a gente vai estar no vídeo, a gente tem que exemplificar, mandar aí, que sirva como exemplo, e que exemplos sempre arrastam as pessoas, né? E que essa sua aventura seja um exemplo aí para quem nos acompanha. É interessante você ter levantado essa bola, porque eu vou poder falar algo que eu falo em alguns grupos, né, para alguns colegas, e talvez não tenha falado assim para um público maior. Mas eu defendo bastante a administração pública, né? Eu entendo que algumas atividades são eminentemente públicas, elas têm o objetivo de atingir o interesse público, elas têm que ser. E aí tem aquela velha discussão, né? O servidor público, o empregado público, às vezes ele não tem uma visão, uma reputação muito boa junto ao mercado. Eu sou um cara bastante dinâmico e tudo, me formei em 2008, trabalhei em multinacional, logo que eu saí da faculdade, depois fui trabalhar com consultoria. Eu tenho esse perfil dinâmico e tudo. E aí era um período ali, 2010, que eu já estava meio, né, de saco cheio com a rotina de trabalhar com consultoria, viajando para a cidade, viajando para outra. Apareceu o concurso da antiga Codesp, né, a atual Autoridade Portuária de Santos. Eu morava em São Carlos, interior de São Paulo. Fui fazer, vou lá, eu quero fazer concurso, eu estou procurando um pouco de estabilidade, um lugar que eu tenha, principalmente estabilidade, né, física, que eu fique no local, não preciso ficar viajando muito, era o que eu mais procurava. Aí passei no concurso da Codesp, como engenheiro, tudo entrei. Para mim foi um choque naquele momento, porque eu vim do mercado privado, né, somente trabalhando com consultoria. Consultoria, o ritmo é mais agressivo ainda. No projeto você tem um tempo muito curto para implementar as melhorias, então é muita cobrança o tempo todo. E aí eu vim trabalhar numa empresa que era a Autoridade Portuária de 13 anos atrás, que é uma empresa totalmente diferente da nossa. Tem a questão do tempo, a gente respeita, né, a cultura, mas para mim foi um choque naquele momento, né? Uma série de situações que, sei lá, eram incabíveis, né? Hoje a gente tem uma empresa muito mais estruturada, uma empresa muito mais com cara de privado, que busca eficiência, que busca produtividade. A gente tem, por exemplo, ferramentas de avaliação, de remuneração variável dos diretores, né? O diretor ele tem um salário fixo e ele tem um salário variável que está atrelado ao atingimento de metas. Se não atingir aquelas metas do trimestre, ele perde, né? E é algo em torno de 25% do salário total, ou seja, um valor considerável. Pouca gente sabe disso. Algumas pessoas ainda pensam a administração pública como o funcionário público, aquele cara que senta lá, fica esperando o telefone tocar, né? Então, naquele momento a gente ainda tinha um pouco dessa característica, hoje não. A gente tem uma empresa mais dinâmica, né? A minha equipe, eu sou suspeito para falar, mas o nível técnico, sabe, o engajamento, é coisa que em algumas empresas privadas você tem dificuldade de encontrar. Então, eu acho que a grande dificuldade para mim nesse meu período de APS foi esse choque que eu encontrei quando cheguei lá. E hoje eu me orgulho de dizer que é uma empresa que evoluiu bastante em termos de prática de gestão. E eu participei, de certa forma, desse processo. Dessa transformação, né? Isso. Eu lembro, lógico, que eu tenho grandes amigos, eu me formei numa pós em gestão ambiental, né?
E eu também tenho grandes amigos lá, inclusive Luiz Oliva, o Maurício, que é da oceanografia. E eu lembro que em 2011 foi uma grande transformação, porque veio todo um pensamento novo para a autoridade portuária, né? E todos vocês que entraram com aquela vontade de mudança, de botar a coisa para andar. Lógico que teve pessoal que já tinha mais lastro profissional que vocês que entraram, que estavam naquela época, mas o que eu vejo hoje da autoridade portuária é que foi salutar a gente juntar o pessoal que tinha mais tempo da empresa com o pessoal que está mais novo na empresa. Lógico que a mudança não foi... o impacto foi muito grande para quem já estava, mas assim, a mudança foi paulatina a ponto de você ver grandes ações da autoridade portuária. Tá? Teve muita coisa boa que a autoridade portuária fez, muita coisa de procedimento que a autoridade portuária colocou, que tem as mãos do pessoal que é mais novo aí dentro da atividade. Então eu parabenizo toda a autoridade portuária, tanto os mais antigos quanto os mais novos. Claro. Mas isso foi fruto de uma construção. 2011 para cá, nós estamos falando de 12 anos de construção de relacionamento interpessoal, de relacionamento profissional, e que foi salutar para mim que utilizo do sistema, né? Porque eu sou trabalhador portuário e também sou um cidadão da cidade cuja atividade portuária impacta, né? Então eu parabenizo aí vocês aí até pela construção aí que foi feita durante esses anos de estrada aí que você tem, né? Desde 2011. E é um processo, né? Hoje, as pessoas que entraram nesse concurso, aí você citou o Oliva, o Maurício, né? São parceiros nossos lá. Essas pessoas hoje estão ocupando os cargos de liderança da companhia. E lá atrás a gente chegou, né, para carregar o piano. Isso é um processo, né? E no decorrer desse processo eu tive excelentes mentores dessa turma mais antiga também. Eu cito até uma pessoa que tem minha admiração, o engenheiro Gato, chegou a ser diretor lá, foi superintendente muito tempo, foi um mentor, né? Um cara que me abraçou quando eu cheguei e tudo. E aprendi muito. A gente aprende muito com os mais velhos, né? E hoje a gente está nessa nova fase. E agora vai vir um novo choque que a gente está fazendo concurso público. Essa turma nova, Luiz, elas estão falando uma linguagem diferente. É machine learning, é inteligência artificial, entendeu? É Python, né? Python, não tenho nada, estou citando. É isso. Para você ter uma ideia, a gente tem feito alguns processos seletivos para estágio e a gente começou a colocar lá que a pessoa tinha que, no final, fazer uma apresentação em PowerPoint. Aí eu até brinquei no último processo, eu falei, tira esse PowerPoint aí que ninguém mexe mais com PowerPoint. Mostrar a evolução das ferramentas. Hoje eles estão usando outras coisas, Canva, ferramenta de design, que tem essa parte mais forte de design. Então, assim, é uma evolução, é uma geração diferente da nossa. Eles pensam diferente, estão muito mais atualizados do ponto de vista tecnológico. Agora vão ter que passar por esse mesmo processo que a gente passou. No futuro nós seremos os velhinhos, né? Os velhinhos. Mas vocês vão ser um velhinho mais atualizado, né, no caso. Né? Eu também não posso deixar de esquecer aqui, senão não me matam, né? Eu tenho também um grande tutor aí, também uma inspiração, eu tenho vários, né? Meu pai foi que foi a minha inspiração para mim estar no trabalho portuário, e minha mãe, né, no caso pela educação. Mas dentro da atividade portuária eu tenho o senhor Aloysio Moreira, que foi um grande engenheiro, é um cara que também está na lida até hoje com relação à educação. Doutor Aloysio. O treinamento portuário. O próprio Caio, uma pessoa que eu admiro muito e respeito, né, o Caio Moretti, que hoje é presidente da fundação, um cara que também bota as coisas para frente. Então, dentro da autoridade portuária, eu tenho algumas pessoas que eu admiro, que se eu for elencar, eu vou deixar outras de lado, eu vou até me complicar, mas eu só citei essas duas porque eu lido diretamente com elas, né? No caso do Caio e o senhor Aloysio, né? Mas, cara, eu parabenizo, eu sempre aprendo, aqui é um programa que eu sempre aprendo, e eu agradeço também a contribuição valorosa dos convidados que vêm aqui. E a gente está caminhando aqui para o final. A nossa conversa foi muito agradável. Muito obrigado pelo teu aprendizado aqui que você passou. Gostei muito também. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, que você mandasse um recado para quem você queira e deseje assim enviar. Tá? E aí você pode olhar para as nossas câmeras aqui e deixar o seu recado, Cláudio. Perfeito, agradecer mais uma vez. Vou aproveitar essas considerações finais para falar um pouco mais do evento, né, convidar o público. Então, gente, participem do ESG Challenge.
O evento vai ocorrer nos 2 dias, 29 e 30 de junho, agora, daqui a 2 semanas, no Parque Tecnológico de Santos. As inscrições para competidores iniciaram na segunda-feira dessa semana, dia 17, vão até o dia 24, semana que vem. Além da questão do desafio, do hackathon, né, que é o cerne do evento, a gente preparou uma agenda muito extensa. A gente vai ter alguns painéis com especialistas, a gente vai ter palestras, inclusive palestras internacionais, e todo esse conteúdo, Luiz, 100% gratuito. Né? É você entrar no site, fazer a inscrição e estar presente no parque lá nesses 2 dias. Então, passar o link do site também, isdchallenge.portodesantos.com.br. Façam um pré-credenciamento de vocês, porque nós temos um limite de inscrições, o auditório, inclusive, do Parque Tecnológico, ele tem um limite de capacidade de 130 pessoas, então, se passar desse limite, a gente vai ter que remanejar esse excedente para outras áreas do parque, a gente vai fazer transmissão e tudo. Não posso falar, infelizmente, aqui, vou ter que fazer um suspense, mas a gente está contratando uma palestrante. Acredito que amanhã a gente vai poder divulgar o nome dela, porque ainda vai passar na nossa diretoria executiva e o contrato precisa ser assinado. Depois disso a gente pode divulgar. Mas é uma palestrante de renome internacional, é um investimento que a autoridade portuária está fazendo para atrair público, atrair pessoas para essa temática e para o evento em si. Então, assim, estejam atentos às próximas notícias aí, estejam presentes no evento, que realmente vai ser algo, a gente vai transformar Santos na capital nacional do ESG nesses 2 dias. Esse é o grande objetivo. Várias autoridades, pessoal de Brasília já confirmando presença, do próprio Ministério de Portos, participação maciça dos representantes, de empregados de terminais, né? A gente vai ter, você citou o Porto Diverso, a gente está em contato com a Luanda, que vai ser a mestre de cerimônia do evento. Enfim, a gente está pensando tudo com muito carinho, nos mínimos detalhes. Vamos montar uma estrutura de podcast no domingo também do evento. Então, tudo pensado nos mínimos detalhes para que seja um sucesso. Olha só, vai ter uma mostra de projetos sociais. A gente vai designar um espaço no parque lá para que os projetos que são patrocinados por terminais e pela própria autoridade portuária sejam apresentados lá. Tem alguns projetos fantásticos, né? As marisqueiras da Ilha Barnabé, por exemplo, que fazem biojoia, com conchinha, com escama de peixe. A gente vai ter esse tipo de trabalho, ter acesso a esse tipo de projeto, coisas assim, de brilhar os olhos, entendeu? Então, assim, são muitas atrações, além do evento em si, do hackathon, que a gente está preparando, palestrantes de alto nível, tá? E tudo isso, como eu falei, 100% gratuito. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Legal, Cláudio. Obrigado aí pela explanação. Eu vou dar um spoiler, eu soube assim, entre linhas, que a convidada especial tem a minha pigmentação. E aí fica para quem nos acompanha adivinhar quem é. Cara, brigadaço pela oportunidade de estar com você. Tá sendo uma noite incrível para mim. E só tenho a agradecer a você, a autoridade portuária, pelo belíssimo trabalho que estão fazendo à frente. Muitíssimo obrigado de coração. E para quem quer nos acompanhar no programa Papo de Porto 013, nosso canal do YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a vocês uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado.